Hoje o Nação vai falar sobre visibilidade e liberdade de expressão. A luta dos negros por inserção na sociedade usou muitas armas. A comunicação foi uma delas. No século XIX, convencidos que só apareciam na imprensa como criminosos, militantes do movimento negro criaram jornais especializados que tratavam da temática racial, concretizando então o surgimento da imprensa negra. A imprensa negra brasileira, ela nasceu por necessidade, né, da população negra, por um lado, por não se ver representada na maioria dos grandes jornais, né? Então houve a necessidade de se pensar em criar um mecanismo de comunicação que fosse próprio, né, e que tivesse o acesso da população negra. Em geral, ainda, né, no final do século XIX, ou mesmo na metade do século XIX, né, muito empobrecida, né? Então, tinha a imprensa negra, esses jornais escritos por negros, né, e dirigidos para a população negra, né, ele tinha esse duplo viés, né? Por um lado, tornar explícito temáticas, né, que fossem relativas à população negra, ou seja, divulgação das festas, dos bailes, enfim, dos aniversários, dos casamentos, né, dos nascimentos relativos à população negra, e também servia como denúncia, né, do preconceito, da discriminação sofrida por essa população negra, né, com relação, por exemplo, ao acesso ao mercado de trabalho, discriminação com relação à proibição de entrar em determinados espaços públicos, né? A maior parte dos jornais da imprensa negra surgiram a partir da libertação dos escravizados, a partir do 13 de maio de 1888. Embora se tivessem alguns jornais anteriores à abolição, né, a grande parte dos jornais, a maior parte, surgiu a partir de 1888. Ou seja, é nesse universo de possibilidades abertos pela proclamação da República, né, e também pela libertação dos escravos, pela promulgação de uma Constituição, por exemplo, em 1891, que abre o acesso à cidadania dessa população, é que são criados esses jornais. A imprensa negra, ela surgiu de alguns clubes, não é? De algumas organizações, ou até em cima de profissionais que trabalhavam na imprensa geral de determinadas localidades. O diferencial desses intelectuais é que eles se identificavam como intelectuais negros, escrevendo para um público majoritariamente negro. Esta é uma das características, vamos dizer assim, fundantes deste tipo de imprensa, não é? Que tinham intelectuais negros, escrevia para um público específico, mas não circulava, obviamente circulava entre os seus, mas também tentando fazer com que o negro tivesse consciência de um âmbito mais geral, de um âmbito social maior, para que ele não ficasse restrito simplesmente, não é, a sua condição. Então, ele tinha a condição de se elevar para disputar numa sociedade mais abrangente, através da sua estima elevada, através da sua, vamos dizer assim, identidade valorizada, né? De um modo mais genérico, né, os criadores da imprensa negra são aquelas pessoas que de alguma forma tiveram acesso à alfabetização, né? Ter acesso ao código, né, da leitura e da escrita é um processo fundamental para se inserir na imprensa negra, né? No caso, muitos desses, então, foram aprendizes de tipógrafos inicialmente, depois se tornaram tipógrafos, né? E, ou pagaram seus próprios estudos, né, em escolas particulares, ou estudaram em algum espaço público, muitas vezes ligados à Igreja Católica, por exemplo, e a partir daí eles tiveram acesso ao código, né, da escrita e da leitura. Então, em muitos casos, eram também funcionários públicos, né, que fizeram um concurso público em alguns casos, né, conseguiram uma certa estabilidade financeira, né, mesmo que fosse um trabalho como operários, por exemplo, ou tinha tido acesso à educação e daí tinha feito concurso público, alguma concorrência pública e acessado, né, no serviço público. A partir dessa certa condição de estabilidade, eles começaram também a se envolver com a própria imprensa negra, né? Algumas imprensas negras, elas são oriundas de clubes sociais, né? Porque esses clubes sociais, eles eram lugares
lugares sociais que tinham práticas e muitos, né, como diz o historiador Michel de Certeau, quando fala de escrita da história, muitas associações, muitos clubes, além das práticas, eles tinham jornais que circulavam para a divulgação dessas práticas, né? E aí se caracterizava, enfim, como um lugar de produção escrita. Nós poderíamos falar, a própria Floresta Aurora, décadas atrás, tinha um boletim, né? Um boletim florestino, que divulgava as ações do clube e também algumas situações de como o negro poderia combater ou resistir determinadas situações de preconceito. Retrocedendo um pouco mais na história, nós temos ali a própria Frente Negra Brasileira de São Paulo, teve a Frente Negra Pelotense aqui no Rio Grande do Sul, que são grupos sociais, são organizações sociais, mas que também passam a ter uma prática e elaborar esse tipo de imprensa negra, né? Justamente porque para fazer o viés desse lugar social, que é um espaço de produção, que tem uma prática, que tem um jornal de circulação, né? Então, muitas organizações partem desse pressuposto. Muitos dos jornais ou têm um viés privado, ou seja, partiu da iniciativa e do recurso de um indivíduo negro, né, que criou seu próprio jornal, ou também criados, muitos desses jornais, por iniciativas de grupos de negros, né, que se cotizaram entre eles para fundar esses jornais, que inicialmente eram distribuídos nas bancas dos jornais, né, de jornais, ou em espaços negros, ou seja, se iam nas festas da população negra, nos clubes sociais, esportivos, carnavalescos, beneficentes, enfim, da população negra, e nesses espaços se distribuía o jornal, né? E a partir do momento que as pessoas ficavam com esses jornais, automaticamente eles eram depois cobrados, né? E lá na década de 20, né, em 1924, o jornal Clarim da Alvorada que vai estabelecer nessa segunda etapa uma relação de ser um veículo, além de trazer essas informações internas da comunidade, né, mais de perfil cultural, ser um veículo que se voltou também a questionar as questões políticos-sociais, as questões das diferenças sociais, do próprio racismo. Quer dizer, o editor, né, da época, o Correia Leite, que era o principal editor desse projeto, ele, além disso, buscou parceria com outros jornais, né? E isso deu uma característica muito importante para essa segunda etapa da chamada imprensa negra, e a partir daí também que vem se denominar a imprensa negra no Brasil, né? Clarim da Alvorada, quando toma essa dimensão, ele, além de fazer toda essa representação, né, do ponto de vista das informações que envolvia a comunidade negra em geral, não só aqui no país, como no mundo, né? Ele vai abrir contatos com os jornais norte-americanos, né? O caso do jornal Chicago Defender, um importante jornal norte-americano, que na época das lutas, né, por direitos civis nos Estados Unidos, ele chegou a alcançar 300 mil exemplares, né? Correia Leite tinha realmente um cabedal de conhecimentos muito grande. Ele foi um fundador da Frente Negra Brasileira, depois se tornou um dissidente da Frente Negra, né? Fundou um jornal também satírico chamado A Chibata, né? Que visava ridicularizar determinadas figuras, né? Do movimento negro, que tinham posições políticas de direita. E nesse sentido, tivemos uma imprensa negra bastante expressiva no estado de São Paulo, né? Que talvez seja hoje a imprensa negra mais recuperada, mais trabalhada pela historiografia do jornalismo negro no Brasil. No Rio Grande do Sul, nós tivemos como primeiro jornal, até hoje encontrado, o jornal O Exemplo, que foi criado no final do ano de 1892, que é um jornal que vai se manter até o início da década de 1930, com alguns intervalos, né? Esse jornal se mantém. Ele foi distribuído em boa parte do Rio Grande do Sul e serviu como exemplo, como o próprio nome nos indica, né? Como exemplo para que houvesse fundação de outros jornais da população negra no interior do estado. Também tivemos o jornal A Alvorada, né, fundado em Pelotas em 1907 e que durou até 1965, também distribuído naquela região no sul do estado do Rio Grande do Sul, né,
e um jornal que ainda hoje é considerado pela historiografia sobre a imprensa negra no Brasil como o jornal mais longevo da imprensa negra brasileira, né, que durou de 1907 até 1965. Né. O grande momento da imprensa negra para mim, e que tem, de certa forma, um mesmo discurso da imprensa negra brasileira, de certa forma, é até a década de 30. A partir da década de 30, modifica muito esse discurso, né? Uma que logo depois a gente já vai ter o Estado Novo, que vai proibir a circulação de muitos desses jornais e tudo mais, né? Mas também do ponto de vista da inserção social dessa população negra começa a ser maior, né? Conforme vai mudando o momento no país, essa imprensa ela vai se modificando também. Então, chega um momento que os jornais atuais também começam, né, a partir da década de 70, né, a estabelecer um projeto também de transformação da sociedade e trabalham fortemente, né, na questão política. Quer dizer, isso já vindo da tradição do jornal Clarim da Alvorada, que demarca, né, esse tipo de comunicação. Então, isso cresce no Brasil, né? O principal jornal que nesse período que vai ter é o Jornal do Movimento Negro Unificado, também um jornal ligado à instituição política, né? E que vai circular nacionalmente também, trazendo as questões de informação da África, justamente no momento da década de 70, onde o apartheid na África do Sul era muito forte, o processo de descolonização dos países africanos. Quer dizer, nós vamos ter essa informação do continente africano circulando, né? Fortemente, né? Isso vai dar um caráter mais politizado até para essa imprensa, né? E que vai se afirmar de uma maneira bastante significativa e no momento que o país vivia também a sua ditadura militar, né? Ou seja, a sociedade, os movimentos sociais estavam todos, né, voltados, né, à superação desse regime, né? Dá para se dizer que a imprensa negra ela vai alterando conforme os contextos, mas ela não deixa de ser imprensa negra. Por que ela não deixa de ser imprensa negra? Porque por mais que ela fale de outras situações, a questão identitária ela é uma das essências, vamos dizer assim, dessa produção. Se num primeiro momento, lá no final da abolição, no período conhecido como pós-abolição, tem aquela questão de valorização da autoestima, né, a questão da superação daquele momento difícil, com o tempo passa a ser o quê? Começa-se a cobrar um referencial diferente. Qual é o referencial diferente? Vamos falar da década de 60 e 70, de Zumbi dos Palmares. A imprensa negra anterior não fala de Zumbi, fala do 13 de maio, fala de Princesa Isabel, que foi uma coisa, vamos dizer assim, concedida. A imprensa da década de 70, né, ela vai falar não de Isabel e 13 de maio, vai falar o quê? De Zumbi e dos Quilombos dos Palmares, ou seja, vejam que tem uma mudança de referencial. Entretanto, mesmo tendo essa mudança de referencial, a questão identitária é que está por dentro da essência desta produção. Mudam-se as formas, mudam-se as estratégias, mudam-se as formas de produção, muda-se a forma de negociação com determinados setores da imprensa, não é? Mas as características das organizações continuam por trás, que é a valorização cultural, social, política da nossa identidade, da identidade negra.